Se você quer aprender a escrever melhor, você definitivamente tem que ver esse vídeo por inteiro, porque hoje eu trago para vocês esse livro e as 5 dicas que encontrei nele que ajudam a qualquer escritor a escrever melhor. E aí, sejam bem-vindos, aqui é o Sobre a Escrita com Luan, e hoje vamos dar para vocês 5 dicas de como você pode escrever melhor. Se você é um aspirante escritor, ou pelo menos gosta de criar uns contos, histórias, que seja, você definitivamente tem que prestar atenção, sem sombra de dúvida, muita atenção, em como você escreve. Porque se a gente escreve, a gente tem no mínimo algum pingo de esperança de que alguém vá ler os nossos textos. E para tal, você tem que fazer com que seus textos sejam extremamente atrativos e gostosos de se ler, né? A mesma coisa, que sejam aquele docinho visual para os seus olhos e mente. Vamos começar aqui primeiro falando, quem é Stephen King? Se você existe no planeta Terra, você provavelmente já ouviu, leu ou assistiu alguma obra baseada neste homem, uma lenda viva, né? Ele, sem dúvida alguma, é um dos maiores escritores que existe vivo da atualidade e é um dos que mais teve suas obras adaptadas para o cinema ou televisão. E você provavelmente já viu alguma coisa dele, alguma adaptação. Se você não leu nada dele, você definitivamente viu, sem brincadeira. O cara tem muitas adaptações, coisas até que você ficaria surpreso. Vamos à primeira dica, que é basicamente uma mistura de duas coisas. Trace uma meta e tenha uma rotina. Essas duas coisas se unem da seguinte maneira. Vamos lá, você tem que ouvir isso porque o cara chegou. O Stephen King é um cara tão prolixo, ele produzia tanta coisa que teve uma época da vida dele, entre os anos 1977 até 86, mais ou menos, ele produziu 5 livros com um pseudônimo. E ele criou esse pseudônimo porque ele produzia tanto durante o ano que ele não queria lançar mais de um livro com o nome dele para não saturar o mercado. E existia esse negócio. Obviamente que tem uma razão para ele ter produzido tantos livros assim, né? No próprio livro dele explica um pouquinho sobre como ele fazia isso, se é que você me entende. E não é algo indicado, mas o que é importante de você tirar dessa dica, né? O que é importante que você pode fazer e repetir? Como outros autores fizeram. Ele tem um período de produzir o conteúdo dele. Ele tem uma parte reservada do dia dele na qual ele vai se fechar no escritório, isso é importante, você se isolar do mundo e começar a produzir. No caso, digamos, uma meta que ele estabelece é o seguinte: produzir de 1.000 a 2.000 palavras durante o dia. Você vai lá, se isola no seu canto, senta na frente da sua máquina de escrever, né? Se você for um pouco hipster, ou computador mesmo, como pessoas normais, quem sabe até caderno, né? Com caneta, também tem isso. E uma curiosidade, né? É interessante que você faça essa alteração entre PC e caneta, porque acontece o seguinte: quando você está com a criatividade rápida, é bom você estar no PC, porque aí você consegue passar muito mais rápido as informações da cabeça para o Word, para o texto. Quando você está com a imaginação mais lenta, mais suave, mais aquele negócio devagar, é bom você ir na caneta, que assim você consegue deixar o texto fluir com mais calma, não precisa ter tanta pressa no dedo. E aí? Você pode parar e me falar, mas Luan, se eu parar, por exemplo, 2 horas no meu dia, é pouca coisa? Não é. Tem autores antigamente, eu lembro de um caso de um desses, eu não sei se eu tirei desse livro aqui a história, mas eu não lembro exatamente o nome desse autor, mas ele trabalhava nos Correios e basicamente só escrevia durante essa pausa de 1 hora. Tem outros também que tiveram algum costume de fazer isso enquanto trabalhavam. O Bukowski fazia isso, só que ele acabou sendo demitido e aí foi focar só na carreira dele de literatura mesmo. Você consegue, a maioria das pessoas, se quiser arrumar um tempinho na agenda, consegue fazer essa separação. E tem que haver essa separação junto com a rotina. Porque senão, se você não criar esse hábito, a coisa não vai gerar, não vai se repetir, né? Você talvez consiga fazer isso um dia, numa semana, um dia na outra semana e depois nunca mais. E aí acaba a vontade de escrever depois com o tempo, né? Você perde isso. Vamos para o segundo. E aqui é um pouco mais polêmico. O Stephen King fala para você desenterrar o fóssil. O que é isso? Vem aqui comigo, usa a imaginação. Vamos imaginar que você tem uma escavação e alguém encontrou um dinossauro. O dinossauro simbolicamente é a sua história. E aí você vai desenterrando ela. Você não vai criar o dinossauro. Você vai desenterrar. A história existe lá. O que você vai fazer é lapidar.
É uma das coisas que, se não me engano, era o escultor Michelangelo falava. Ele não esculpe a pedra do mármore. Ele simplesmente tirava de dentro do bloco de mármore a escultura. E aqui existe uma comparação porque é o seguinte, eu vejo como se há, digamos, duas escolas de pensamento quanto a esse tipo de criação. Há aqueles que gostam de ter o caminho todo traçado, digamos, capítulo 1 vai ter isso, 2 vai ter isso, 3 vai ter isso, e há aqueles que desenterram o fóssil, que são aqueles que deixam a história rolar. Eu me encaixo desse lado porque eu gosto de ser o primeiro leitor da história também. Quando eu estou escrevendo, para mim, eu estou vivenciando a história de primeira mão. Eu sou o primeiro leitor. Obviamente que a gente, como criador, tem uma parte de controle sobre o que vai ou não. Mas, aqui é uma dica extra. Seja sempre sincero com o seu texto. Seja sincero com o que os seus personagens estão dizendo para você. Não tente maquiar as coisas. Ou tentar rebuscar mais, deixar mais chique. Não. Seja sincero, seja verdadeiro. E isso tem a ver com a terceira dica, né? Que é a sinceridade nos diálogos. Muita gente tem esse problema de querer podar as coisas por achar meio simples ou querer rebuscar, mas não, seja você. E quando você estiver escrevendo por algum personagem, deixe que ele fale através de você. Não tente imaginar uma coisa que ele não é. Quarta dica: escreva o livro inteiro de porta fechada. Depois você abre ela e compartilha com alguns amigos próximos. Stephen King usa os números de 8... O número não, ele diz pra você compartilhar com 8 amigos. Pra que isso? Vamos lá. Você primeiramente escreve seu livro inteiro com a porta fechada. A porta fechada é o quê? Sem pedir a opinião de ninguém. Você senta lá, sua bunda na cadeira e escreve ele inteiro. Por quê? Quando você escreve e tem a opinião de alguém sempre, toda hora, vindo, sempre vai haver modificações. Todo mundo sempre vai ter algo a dizer para você sobre sua obra. E isso é legal, só que não no começo. Termine o que você tem que fazer. Quando você terminar o livro inteiro fechado, aí sim, você vai atrás da opinião de 8 pessoas que entendem e gostam do que você faz. E aí você pede um feedback delas, para poder então melhorar, moldar a sua obra em cima disso, ou para lapidar ela melhor, dar aquele polimento, né? Transformar o grafite bruto num diamante. E veja bem, muita gente tem problema com isso, mas deixe com que as pessoas sejam sinceras. Se elas sentarem para você, olharem nos seus olhos e disserem que esse trecho tá uma porcaria, escute a opinião delas. Aqui não é sobre como a pessoa que está lendo vai fazer você se sentir, não. É o que ela entendeu que tá ruim no texto para mandar na sua cara. Sem frescura. Sem filtros. E aí, sobre esse assunto de você entregar para seus amigos e ter o feedback deles, a gente vai para a última dica, que é a quinta. Depois dessa primeira revisão, vem a segunda. E na segunda revisão a gente tem o texto da primeira, menos 10% dele. A ideia aqui na segunda revisão é melhorar esse texto bastante. E independente de como a gente escreva, normalmente a gente vai colocar mais do que deveria. E isso pode acabar atrapalhando a fluidez da leitura do quem vai pegar o texto. A ideia aqui é tirar 10%, por quê? Você tem que imaginar que vai ter muita gordura, muita coisa muito desnecessária no texto. E aí você vai lá e corta. Você vai cortar o que estiver confuso. Se você estiver lendo o texto e devagar, você vai tirar isso. É muito importante que você mantenha a fluidez do texto para que não evite dispersões. Porque a ideia é o quê? Uma das coisas que o Stephen King fala, a leitura é como se fosse uma troca de conversa mental do autor com quem lê o livro. Por isso que se você gostou do vídeo, dá like no vídeo, segue esse canal, que a gente vai trazer mais reviews de outros livros também e quem sabe o que mais. Até a próxima!